Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso. Hoje vamos dar continuidade direta nas linhas de amplitude do ajuste. Eu já mostrei para vocês a definição das linhas de amplitude, como elas funcionam no gráfico, falei para vocês as regiões das linhas de amplitude, por que elas são importantes, e nesse vídeo vamos para dentro do Profit e eu vou mostrar para vocês de maneira direta como operar com elas, como utilizar, como funciona a parte de entradas. Então vamos para dentro do gráfico, analisar aqui as linhas de amplitude de fato. Pessoal, seguinte, eu vou analisando aqui vocês, mostrando com alguns dias como funciona as linhas de amplitude e qual seria o meu raciocínio ao utilizar elas. Mercado abriu na região 0. O que a gente faz na região 0? A gente tem de buscar o ajuste, porque em 85% das vezes ocorre o toque no ajuste. Mercado abriu na região 0, já descendo num candle só quase 500 pontos e tocando na linha de 50% e 61.8. Região 0 na linha de 50% e 61.8, o que a gente tem que tentar fazer aqui? Mercado bastante errático já tocando nessas duas linhas. A probabilidade seria que ele viesse na linha de 100%, acabou não acontecendo isso e aí ele reverteu logo no candle seguinte, empurrando para cima. Nesse dia aqui, pessoal, fica difícil vocês fazerem algum tipo de entrada, porque logo nos 2 minutos iniciais, o mercado já apresentou uma movimentação muito forte de quase 850 pontos. Mas, em questão de velocidade, caso vocês conseguissem, seria bom tentar colocar uma ordem de compra aqui na linha do 61 para tentar buscar o toque no ajuste ou esperar ele tocar na linha de 100%. Lembrando que, probabilisticamente falando, a partir que ele tocou na de 50 e 61, ele tem mais chance de vir buscar a 100% do que buscar o ajuste. Então, colocar uma ordem aqui seria uma ordem mais de risco, mas ao mesmo tempo uma ordem aí que consegue entregar, considerando até o ponto ali, ó, da meia, quase 1000 pontos. Então, se você tem uma proporção matemática favorável para fazer esse tipo de operação, valeria a pena. Quer ser mais conservador? Esperar vir aqui na linha de 100%. Tocou o ajuste até onde a gente, no mínimo, tem que tentar carregar, até a região aqui de 50 e 61, que foi exatamente o que ele fez hoje. A partir daí, mesmo se você tivesse posicionado no ajuste, daria aí para tentar pegar uma movimentação de 600 pontos. Depois disso, o mercado simplesmente veio buscar a de 100%. Vamos pegar outros dias, mostrar que um dia já de região 0 ultra direcional. Esse dia aqui, ó, logo no primeiro candle, ele movimentou 350 pontos. Caso vocês não consigam fazer essa entrada de bate pronto no ajuste, que é o que eu gosto de fazer, vocês poderiam tentar se posicionar onde? Aqui na linha de 50%. Por quê? E aí eu quero deixar algo muito claro para vocês. Depende muito da forma que o mercado toca o ajuste. Os melhores operações de ajuste, onde ele mais tende a buscar as linhas mais extremas, são as que ocorrem logo nos primeiros minutos. Repara que no primeiro minuto ele já tocou o ajuste e 9 e 6 da manhã ele já estava tocando a de 50%. O mercado aqui está indicando uma possibilidade de alta muito grande. Tocou na de 50%, ele tem uma chance alta de tocar na 61.8 do que resolver voltar. Então aqui se posicionar não seria absurdo, porque em 6 minutos ele já tocou isso, tocou na outra no minuto seguinte e a partir daí, em aproximadamente 3 minutos depois, ele andou 500 pontos. Bateu aqui, o mercado já entregou o que tinha que entregar no ajuste, foi exatamente o que ele fez. Repara que ele ainda dá a senha do jogo para vocês, falando: estou lateralizando para descer e tentar buscar o que? As linhas, regiões de contra, porque assim como o mercado faz a movimentação comum do ajuste, ele tem que fazer a movimentação contra, porque essas linhas aqui são em dias que também ocorreram um ajuste. Então é normal ele buscar essas linhas logo em sequência e é exatamente o que ele faz. Daqui para cá, quem tentou colocar uma ordem de venda conseguiu pegar aí pelo menos 1.400 pontos. Caso isso não tenha ocorrido, uma coisa que vocês poderiam fazer é, depois de terminar de colocar uma entrada aqui, tentar se posicionar no 61.8 no caminho inverso. Eu não gosto muito de me posicionar no inverso, no ajuste, porque ele costuma fazer isso daqui, ó, manter preso no ajuste por um tempo depois que ele volta nele, e aí sim, e se você se posicionou aqui na 61 ou na 50, você tá vendo tudo de helicóptero, ó, você tá vendo sobrevoando aqui o mercado, vendo o mercado descendo e voltando, fazendo bate-pronto até vir no seu alvo, 1000 pontos para baixo. Vocês veem que a região 0 é uma região bastante propícia para isso. O mercado aqui, ó, região 0, esse dia foi muito bom, tá? Eu quero mostrar para vocês. O mercado abriu na região 0, ele tem maior probabilidade de buscar
o ajuste, mas nesse dia ele não buscou o ajuste, ele simplesmente foi completamente oposto. Aqui, lembrando que a partir que ele toca no 50%, ele tem maior probabilidade de vir no 61 do que vir no ajuste. Então tomem cuidado com isso. Tocou no 50%, pelo menos espera o toque no 61 para tentar se posicionar contra, ou espera o toque no 100 para tentar se posicionar contra. Obviamente, aqui eu me posicionei no 100 e eu tomei stop nesse dia aqui, não tem problema nenhum. Depois eu vi que o mercado simplesmente estava querendo ir embora, e aí entra o ponto que eu falo para vocês: quanto mais tempo vai passando que o mercado não toca no ajuste, pior fica as chances dele tocar no ajuste de fato. O mercado ficou preso quase uma hora depois da linha de 100%. O que eu tenho que tentar fazer? Me posicionar para buscar a linha ali de baixo, mesmo se ela não ocorra, igual nesse dia não ocorreu, se posicionando aqui na linha de 100, tentando buscar a linha de baixo, pelo menos o mercado entregou aí, ó, quase 900 pontos. E é isso que vocês têm que ter muito bem definido. Se o mercado não toca no ajuste ao decorrer do tempo e as estatísticas vão ficando desfavoráveis, você tem que inverter a mão, parar de tentar buscar o ajuste. Tudo bem? Esse dia aqui é um dia que mesmo na região 0 o mercado foi contra, e aí você tem que saber se posicionar de outras formas. O que também corroborou fazer uma entrada aqui de venda foi justamente as linhas de amplitude diária estando aqui, e também a parte de fechamento dos candles de 30 minutos estarem apontando para baixo. Tudo isso é levado em consideração e corrobora a minha análise de eu simplesmente ter abandonado aqui o ponto, parar de insistir, porque ele perdeu a linha de 100%, e é o que eu falei nos vídeos passados. Perdeu a linha de 100%, pessoal, não adianta querer ter fé. Perdeu essa linha de 100%, o mercado vai tentar buscar o sentido oposto, probabilisticamente falando. Na maioria dos dias foi isso que aconteceu. Vamos para mais um dia aqui, ó, de análise. Mercado abriu na região 1, ele tende a ficar fazendo um ping-pong aqui entre as linhas. Repara que logo no primeiro candle ele toca nas duas linhas. Tocou nas duas linhas, já cumpriu o dever dele estatisticamente falando. Depois o mercado foi bem direcional, aonde vocês poderiam se posicionar no ajuste, buscando o que? Região de 50%, 600 pontos. Depois que ficou aqui, lateralizou, o que eles têm de buscar? Novamente, região aqui, ó, de 50% ou 100%. Aqui, como ele já tinha tocado em ambas, estatisticamente falando, ele já cumpriu o dever de vir aqui. O que corroboraria para vocês se posicionarem seriam as outras linhas que eu tenho no meu operacional, que é as linhas de amplitude diária e também a parte de operação do candle de 30 minutos, fechamento de candles de 30 minutos. Porque em questão de ajuste, ele toca nas duas linhas, depois vem e toca na região aqui de 50% e 61.8, cumpre o dever dele nesse dia. Vamos analisar mais um dia. Mercado abriu já tocando direto no ajuste, ó. Depois ele recua e fica preso aqui nas linhas. Aqui a gente tem que se posicionar, pessoal, tentando buscar o ajuste, porque ele já tocou no ajuste. Então a chance que ele tem é o quê? Buscar as linhas de amplitude 50 e 61. Se você se posicionar tanto na região aqui, ó, 61% quanto a de 50%, tendo um stop maior, porque lembrando que ele deu aqui, andou quase 190 pontos, se você tem um stop de 200, você não teria tomado stop aqui. Agora, se você viu esse acúmulo acontecendo, aqui ele deu mais duas oportunidades para você se posicionar em 50 para depois buscar a linha de 50% a favor, que é quase 870 pontos. Para quem gosta de fazer parcial, soltando parciais nessas linhas, você pode tentar carregar o restante ali na linha total, quase 1.400 pontos. Você vê que o operacional realmente dá muito certo. As linhas de amplitude, elas funcionam de fato. Novamente, região 0 é a região que mais ocorre no mercado. Abriu, região 0, mercado toca na linha 1, quase toca na linha de 61.8, segura, tende a buscar o que? O ajuste. Tocou no ajuste, mesmo se você não fez uma entrada aqui, se posicionou no ajuste, tende a buscar pelo menos as linhas de 50% e as linhas de 100%. Região 0, a mesma coisa, só que aqui, ó, mesma coisa daquele outro dia que eu falei pra vocês. Mercado abriu com um candle só, ele escapou das linhas de 50%, 61.8 e já tocou na 100. Pessoal, aqui o mercado tá indicando que quer vir pra baixo. Se vocês quiserem ser conservadores, espera perder essa linha. Perdeu a linha, voltou nelas, vocês têm de se posicionar ou aqui, caso tenha tomado stop, se posicionar aqui, não tem problema tomar stop. Lembrando que a probabilidade estatística estando a seu favor, tomando um stop aqui de 100, 200 pontos e fazendo uma reentrada aqui, vocês só conseguem recuperar porque ele caiu depois mais 1.500 pontos. Sempre utilizem probabilidade estatística e rigor matemático a favor de vocês, tudo bem? Mercado aqui, região 2, bem perigosa, região 2 bem perigosa, e aqui esse dia foi bem atípico, tá? Porque ele fugiu bastante de algumas estatísticas. Região 2, pessoal, ele tem mais chance de tocar o quê? Na linha de 100%, então aqui a gente já tem uma operação bem definida, infelizmente uma operação pequena, né? Porque a distância entre aqui a abertura foi quase de 100 pontos. Depois disso o mercado ele ficou preso aqui nas linhas e repara que ele vem e toca no ajuste. A região 2, probabilisticamente falando, a chance dele tocar no ajuste é pequena. Nesse dia ocorreu, porque a gente não trata de certezas no mercado, a gente trata de probabilidades e estatísticas. Nesse dia ocorreu o toque, mas você vê que não é um toque bacana. Por quê? Porque ele depois o mercado não tende nem a tocar nas
as linhas meia amplitude, porque justamente é um dia que é difícil de acontecer e quando acontece isso, ó. O mercado não costuma ir muito além, o ajuste acaba funcionando como uma linha de resistência de preço. Posicionamento bacana aqui seria no toque da linha do 61, tentar buscar de 50% e depois tentar buscar alguma coisa para cima, mas esse dia é aquele dia bastante perigoso e é nesses dias que eu preciso utilizar o que? As outras linhas, os outros fatores do meu operacional, que são as linhas de amplitude diária e as entradas nos candles de 30 minutos para me posicionar e tentar ganhar dinheiro nesses dias aqui. Região 0 clássica, tocou na de 50%, tenta buscar ali, perfeito operacional aqui nesse dia. Mercado abriu já tocando direto no ajuste, segurou, veio nas linhas de 50, 61, esse dia aqui, mesmo se você tomou stop, ó, tentou fazer uma entrada aqui, o mercado desceu pelo menos 500 pontos, o mercado subindo depois, repara que depois ele segura aqui, mesmo se você tivesse tomado stop aqui tentando manter ainda uma venda, você poderia tentar se posicionar novamente aqui ou no ajuste e aí sim tentar buscar as linhas novamente. Não temos vergonha de tomar stops, 1, 2 stops, porque quando a gente acerta, a gente faz operações aí 3, 4, 5, 6 para 1. O mercado aqui também, ó, região 1, ele abriu, quase tocou no ajuste e aí a região 1 que eu falei para vocês, ele tende a ficar nesse ping-pong entre as linhas contra. Quanto mais vai passando o tempo, melhor fica a chance dele não tocar no ajuste. A partir daí a gente tem que tentar buscar realmente a linha para baixo. Região 0, mercado abriu, repara aqui, ó, ele ficou 1 hora, passou 1 hora, o mercado não tocou no ajuste. Pessoal, tenta inverter a mão, tá na hora da gente tentar buscar linhas inferiores, porque justamente o mercado aqui tá dizendo para mim que a chance dele tocar no ajuste vai ser pequena. Por fim, vamos analisar esse dia aqui, um dos dias mais perigosos, que é quando ele abre na região 3. Já analisamos região 0, 1 e 2, vamos ver aqui a região 3. O mercado abriu aqui na região 3 e já tocou e segurou na linha de amplitude não ajuste. O que a gente tem que tentar fazer, sempre quando ele abre na região 3, ele tem a maior probabilidade de tocar a linha de 100%. Não importa a distância que ela tá, ele tende, ao decorrer do dia, tocar essa linha de 100%. Então o que a gente tende a fazer é sempre buscar essa linha. O melhor ponto para se posicionar seria aqui, ó. Se posicionou aqui, tenta buscar a linha de 100%. Neste dia, a uma distância de quase 1.300 pontos. Quem conseguiu fazer essa operação ganhou muito dinheiro, tá? Lembrando que região 0 é a região mais propensa de abertura. Em quase 60% das vezes, o mercado abre na região 0. Em quase 25% das vezes, ele abre na região 1. Os outros dois, região 2 e 3, fica aí na casa dos 15% de ocorrência, sendo a região 3 a mais rara de todas. Então é mais comum você ver o mercado abrir na região 0 e na região 1 do que na região 2 e região 3. Então se especializem em fazer operações na região 0 e na região 1, principalmente a região 0, porque são as que mais ocorrem. Mas saiba como se comportar na região 2 e 3, porque são dias perigosos, são dias que vão fazer você tomar mais stop, então seja cauteloso, seja mais conservador nesses dias, utilize outros fatores, outras probabilidades e estatísticas para ter uma confluência nas suas entradas. Tudo bem, pessoal? Acho que o vídeo aqui ficou bem bacana, eu consegui mostrar para vocês diferentes exemplos de como funciona o mercado aqui no mini índice. O próximo vídeo é justamente mostrando no dólar como funcionam essas linhas. O dólar tem algumas dinâmicas diferentes, justamente pela distribuição de pontos do dólar ser diferente. Espero vocês no próximo vídeo. Não deixem de comentar as suas dúvidas, me chamarem no Instagram, comentar as dúvidas que tiverem sobre o meu operacional e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Não deixem de estudar. Até a próxima.